Bem, aprendi datilografia em Aurão Leal, você estava perguntando de Aurão Leal. Meu curso lá em Aurão Leal, com a mulher do nosso saudoso Henrique, né? Pastor Henrique, lá em Aurão Leal, ele tinha uma escola de datilografia ali na praça. Lucidalva. Dona Lucidalva, isso. Fiz datilografia ali, Hugo. Foi. Meu primeiro certificado na vida foi datilografia. Que tinha que ter, né? Para poder trabalhar, para fazer qualquer coisa, tinha que ter datilografia, né? Sim. Quando você falou de máquina de escrever, que você tem computador, que você tem tablet, que você tem... Você vê a evolução muito grande, né? Você tapava aí as teclas, depois fechava os olhos, é um negócio muito... Era uma técnica muito... Com as duas mãos ali, vai... Isso, tinha as teclas quais a gente usava, né, os dedos. Mas você me falou de AID, você estudou no 2 de julho, você 2 de julho, toda... Em Aurão Leal, né, estudei meu Fundamental 1, meu Fundamental primário antigo, e depois fui alfabetizada por minha mãe, cheguei com 6 anos da roça já alfabetizada, e... Estudei em Aurão Leal todo o período, né? O 2 de julho tem uma história muito forte comigo. Forte. Ali eu participei de grêmio, eu comecei a desenvolver, né, a minha capacidade de interagir com as pessoas. Já tinha nenhum tiro político ali, não? Já conseguia ver ou ainda era muito ingênua? Era muito tímida, ingênua. Fui aluna de Marilene, professora Marilene de língua portuguesa. Sim. Marilene, eu gostava de escrever, mas tinha vergonha de ler. Sim. E aí Marilene sempre pedia, gostava dos meus escritos, mas eu não lia. Aí um dia ela disse, você tem que ler, você vai ter que ler para os seus colegas. E eu fiquei assim muito assustada, parte da nota era ler um conto. Ela você deu tinha que ler em voz alta? Tinha que ler para os colegas em pé na frente, né? Imagine, em pé. E aí eu passei mal e não consegui ler, ela mandou eu sair, tomar um copo com água e voltar, porque até o final da aula eu lia, ou zerava os meus 9 que eu tinha tirado na produção escrita. Teve uma crisinha de ansiedade ali, né? Muito. Mas voltei, aí li, né? Claro que metade não saiu, a voz não saía, mas eu falei, não vou perder meus 9 já conquistado. E fiquei, acho que ela nem lembra dessa história. E garanti meus 9, mas não ganhou um ponto da oratória. Não tinha como. Não deu para fechar, né? Até porque Marilene não dava 10, mas eu garanti o meu 9 lendo. Eu nunca esqueço dessa... Minha primeira fala em público foi essa na escola. Eu estava no 7º ano. 7ª série na época. E aí você ficou ali no 2 de julho, estudou ali? Estudei no 2 de julho, fiz magistério, né? Primeira habilitação para professor. Saí do 2 de julho, no ano seguinte, já dando aula no próprio 2 de julho, né? Não, num grupo de magistério, porque eu estudava bastante, era aplicada. Hoje ainda tem magistério, não? Não existe mais. Hoje é a pedagogia, né? Que é o curso que substitui o magistério. Sim, que é isso. A pedagogia é o que habilita para fundamental. Na faculdade. O curso de pedagogia. Mas aí fiz o magistério, que me habilitou para ser professora logo. A LDB era outra, né? Sim. A LDB que exigiu nível superior para professor foi de 96. Minha formação no médio foi anterior, então habilitou para ser professor. Mas aí veio a LDB de 96 e exigiu que tivéssemos uma licenciatura para poder... Mas no magistério você ensinava o quê? Ensinava tudo, né? Eu passei, Hugo, acredite, eu passei a dar aula de didática, estrutura de ensino, leis da educação, didática. Eu formei em um ano, no ano seguinte eu dei aula para o pessoal do 3º ano. Imagine. Substituindo a professora Jaide numa licença médica. A relação foi tão a minha admiração. Para o próprio magistério, não? Para o próprio magistério. Você formou em magistério e foi dar aula para o próprio magistério. No ano seguinte eu fui dar aula na formação de magistério. Fui dar aula para as disciplinas de formação de magistério. Entendi. Então foi algo assim que me... E Jaide foi um exemplo para mim. Jaide me deu a primeira oportunidade de emprego. Jaide é um exemplo de profissional que eu admirava. Eu ficava olhando assim, como que aquela professora tem uma postura, né? Ética, profissional, sim, humanizada, de lidar com as pessoas, embora achassem ela muito dura. E ela precisava ser... Né? Enfim, foi meu exemplo, foi quem me deu. Muitas pessoas, né? Formou e contribuiu muito, e quem me deu a primeira oportunidade de emprego. Agora ela disse, você tem 3 meses, se você não der certo também, você vai passar pela experiência, se não der certo, desista de ser professora. Mas como é que aquela menina tímida ali, que estava com vergonha até de ler, desenvolveu assim essa habilidade para poder ensinar? Porque aquela menina tímida engravidou aos 15 anos, Hugo. Foi mesmo. De Júnior. Isso, de Tajara Júnior, meu primeiro filho, né? Que eu tenho 3 filhos, você sabe, né? Eu tenho, né? Tajara Júnior, que é o mais velho. Tem Isa, né? E tem Pierre, que é o mais novo. Será que ele tá aqui assistindo? Eu mandei para ele o link. Tem Pierre, que é o mais novo de chegada, o mais velho de idade, mas é meu filho também. Então, eu tenho aí 3 filhos, mas
Sim. Aos 15 anos eu engravidei de Tajara e minha vida passou por uma revolução, né? Aquela menina ingênua, tímida, tinha um namorado ali de 1 ano e pouco, né? Por falta de orientação. E minha mãe, ela não dialogava sobre certas coisas, né? O peso religioso era muito grande. Tinha um certo tabu ali, Um né? tabu Se muito falava... grande, é. E aí, enfim, eu namorava 1 ano e pouco, aí aquela experiência, né? Da libido muito ativa, os Sim. hormônios, e engravidei. E foi um susto, minha mãe mandou embora, né? Vai embora, vai casar. E eu fui morar na casa do meu sogro e do meu cunhado, da família Moreno, que me acolheu com muito carinho aqui em Ubaitaba. E aí começa o meu elo com Ubaitaba, que não se separou mais. Eu sou de Ubaitaba e de Aurelino, né? Porque eu casei e casei entre aspas, né? Passei a conviver com o meu namorado da época e vim morar em Ubaitaba, nessa família tradicional Você vai morar Moreno, na casa dele. na casa do sogro, né? E minha mãe disse: vai embora, até de noite você tem que desocupar. E Foi. vai embora, e a vergonha da família, né, naquela época. E eu fui, mas ali eu disse: não, eu não sou vergonha de ninguém, nem minha, né? E aí eu passei, eu tive apoio dos meus professores, que não deixaram de existir, ligava não, me procurava. Eu parei de estudar por 1 ano, né, porque foi muito barra, porque eu não tinha o apoio da minha mãe. Então eu Sim. fiquei só com o apoio da família e das minhas irmãs ali que estavam, né? Sobretudo Sueli, a mais velha, ficou um pouco presente, meu irmão. Mas foi um desafio. E quando você é posto diante de desafios na vida, você vai se fortalecendo. E ali eu disse: o que é que eu quero, né, para a minha vida? Eu já tinha uma identidade com minha mãe, que era professora leiga. Eu admirava o trabalho dela, fui alfabetizada por ela. E era o que me cabia naquele momento, né? Eu admirava meus professores. E eu disse: eu vou ser professora. Isso eu estava na 8ª série, quando eu engravidei. E aí eu desisti na 8ª. Voltei no ano seguinte. Adriano Paraíso, Cláudio Bidu foram meus professores. Imagine. Foi mesmo? Mário Leandro. Essa turma aí foram meus professores. Assim, Eles também começaram muito cedo, né? muito cedo. Primeiro ano que Cláudio Bidu começou a dar aula, eu já fui aluna dele. A Aura Leal pegava, né, esse pessoal todo. E eu tive a contribuição dessas pessoas que diziam: você pode, você vai além. Então eu fiquei só com Tajara ali naquele tempo e fui ser mãe, né, estudar. Cheguei a trabalhar no comércio um pouquinho, mas não era minha praia. Me dediquei ao estudo plenamente. Passei a dar banca em casa, Hugo. Aula para os meninos pequenos, né? Sim. Para ganhar meu sustento ali. E aí deu as pazes com minha mãe, foi logo em seguida também, né? Não demorou muito, mais ou menos aí até eu ter Tajara, depois ela se aproximou. E aí retornamos, né? E minha mãe me ajudou muito, também me apoiou. Foi só um conflito inicial, né? Uma afronta para ela, uma filha mais nova, grávida. Ela muito religiosa. Muito religiosa, né? Então, ela não queria isso. Entendo perfeitamente. E ela me ajudou também. Porque talvez se ela me deixasse dentro de casa, Hugo, com um filho, criando meu filho, eu não ia ser mãe do meu filho. E eu não ia assumir a autoria da minha própria vida, né? Então, o desafio me fez. E aí eu tive que conversar com todo mundo, porque eu não tinha minha mãe para conversar por mim. Eu tive que conversar com 3 homens dentro de casa, porque eu passei a morar com meu sogro, Reginaldo, barbeiro Reginaldo, famoso na cidade, amigo do seu pai, Sim. muito amigo, e com meu cunhado, Potiguara, e com Tajara, né? Tajara pai, Tajara Moreno. E aí eu fui conviver com essas pessoas, contei com o apoio de vizinha, de Carmita, a minha vizinha, que eu amo muito. Foi minha mãe ali para me acolher, enfim. Isso tudo me fez perder a timidez. E te amadurecer de várias formas. E me fez amadurecer. Estabelecer um projeto de vida. Aí eu passei a colocar: o que é que eu vou ser? Professora. E aí, Hugo, não tem não, meu irmão. Eu estudei. Li demais, estudei demais. Lia tudo, estudava. Meu material era todo prontinho, todo arrumadinho. Hoje eu sou meio bagunceira, né? Já me permito isso. Mas era... Você ficou quanto tempo dando aula no magistério? No magistério, Hugo, fiquei ali acho que uns 5, 6 anos. Aí depois, porque a LDB exigia que tivesse licenciatura para dar aula para formar professores, eu fiquei uns 5 anos. Aí eu lembro que teve um movimento para que os professores, até aqueles mais antigos, tivessem que fazer um curso superior. O curso superior. E aí no curso superior, eu fiz magistério que era para trabalhar com Fundamental 1, mas eu nunca dei aula para Fundamental 1, para os meninos da formação inicial. E aí eu comecei logo com o magistério, né? Aquilo me animou. Então, quando não era mais permitido dar aula no magistério, porque eu não tinha formação em licenciatura, eu fui dar aula de História e de Língua Portuguesa.
no Fundamental 2, que podia ainda, né? Fiquei dando aula no Fundamental 2, ali do quinto, do sexto ao nono, ao oitavo ano na época. Fiquei dando aula e fui para a faculdade, né, meu irmão? Fazer. Quando o Tajara tinha 9 anos, eu disse, agora eu posso sair. Porque eu terminei, fiquei mãe, ele já estava maiorzinho, e aí eu fui para a faculdade, né? Fiz vestibular na época. Ainda não era o governo do PT que estabeleceu aí o Enem, que facilitou o ingresso nas universidades públicas. Naquela época a gente precisava disputar vaga mesmo no vestibular com a galera que saía das escolas particulares. Aí no meu primeiro vestibular fiz para História, já dava aula de História, porque eu gostava de ler, né? E resolvi fazer a minha formação inicial, a minha primeira licenciatura em História. Basicamente o magistério e depois História.